Olá, amores cinéfilos! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos relembrar 5 filmes de romance emocionantes para vocês assistirem nesse final de semana. O primeiro que vou recomendar para vocês é Titanic, de 1997. Esse clássico e famoso filme mostrou a história de um artista pobre e de uma jovem rica que se conhecem e se apaixonam durante a viagem do navio Titanic, lá em 1912. Enquanto ela estava noiva de um homem arrogante, mas mesmo assim eles desafiam todas as barreiras para viver esse amor ali durante a viagem e durante a tragédia que acontece depois também. O filme foi estrelado pelos atores Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. Foi dirigido por James Cameron. E vocês podem assistir o filme no Disney+. O que dizer desse filme, né, gente? Ele foi icônico demais. Não só porque teve essa história de amor trágica, mas também porque ele teve uma história muito bonita, né? Foi uma história muito bem feita, muito bem construída. Então, por isso ele marcou tanto e ainda marca todas as gerações, né? Eu lembro que eu assisti pela primeira vez, eu era criança, né? Chorei da primeira vez. E sempre gostei muito do filme. Desde a primeira vez ele já me fascinou demais. E o próximo filme é A Culpa é das Estrelas, lançado em 2014. Esse filme mostrou a história de 2 adolescentes que se conheceram em um grupo de apoio para pessoas que tinham a doença do câncer. E nisso eles começam a se aproximar, mesmo com a menina sempre sendo contra romances pelo fato dela ter essa doença e tudo mais, e o menino sendo totalmente o contrário dela em relação a isso, né? Nisso eles vão se conhecendo e acabam vivendo um romance muito bonito e intenso, né? E acabam viajando juntos também para Amsterdã, onde vão ter uma jornada inesquecível compartilhando seus gostos em comum por literatura. O filme foi estrelado pelos atores Shailene Woodley e Ansel Elgort. Foi dirigido por Josh Boone e vocês podem assistir o filme no Disney+, também. Ai, gente, nossa, esse filme, assim, foi um dos que mais marcou minha pré-adolescência, né? Que quando ele foi lançado eu tinha 13 anos e eu lembro que ele mal lançou, eu já fui correndo assistir. Desde a primeira vez que eu vi, eu me apaixonei, assim, se tornou um dos meus filmes preferidos de romance, logo de cara, né? Eu assisti ele várias vezes, né? Por mais que tenha seus momentos muito tristes também. É uma história inspiradora que eu recomendo pra você ver pelo menos uma vez na vida. O próximo filme é Um Amor para Recordar, de 2002. Esse clássico filme mostrou a história de um adolescente delinquente que é obrigado a fazer uns serviços comunitários em uma escola do ensino médio por conta dele ter aprontado algumas coisas. E lá nessa escola ele conhece uma menina que é a filha do pastor. Ela tem doença. E eles acabam se apaixonando e vivendo um romance pra lá de surpreendente e cheio de diferenças também. O filme foi estrelado pelos atores Mandy Moore e Shane West. Foi dirigido por Adam Shakeman. Vocês podem assistir ele na Telecine ou no Prime Video com complemento. Ai, gente, esse filme ele é tão emocionante quanto o filme que eu citei anteriormente. Nossa, os dois são muito emocionantes, né? Inclusive, eu até acho a história desse filme um pouco parecida com a história do que eu acabei de citar, né? Mas, claro, esse filme veio bem antes, então, se alguém se inspirou em alguém, foi o que eu falei anteriormente que se inspirou nesse, né? Mas, enfim, esse filme ele é muito bonito, tem uma história também muito cativante. Assisti várias vezes. E eu gosto muito desse filme, é um dos meus preferidos, dos romances adolescentes. Eu só fico meio assim que eu demorei pra ver ele pela primeira vez, sabe? Eu fui assistir ele pela primeira vez, eu era bem adolescente já, né? Ele foi lançado quando eu tinha 1 ano. Agora vamos para o penúltimo filme que eu vou relembrar com vocês. Querido John, lançado em 2010. Esse filme mostrou a história de um jovem soldado em serviço e de uma universitária que acabam se apaixonando, porém os dois são obrigados a viver separados durante anos. Nisso eles vão vivendo esse romance através de cartas, né? Um escrevendo para o outro, para manter essa conexão viva. Mas no meio do caminho, claro que eles vão sofrer várias transformações, né? Vários desafios serão impostos para ver se esse amor realmente continua mesmo com a distância. E o futuro deles também vai ser bem transformado por conta de toda essa
relação diferente. O filme foi estrelado pelos atores Channing Tatum e Amanda Seyfried. Foi dirigido por Lasse Hallström. E vocês podem assistir o filme na Prime Video ou no Globoplay com complemento. Ai, gente, eu também gosto muito desse filme, sério, nossa. Eu lembro que ele passava tanto na Globo antigamente e eu sempre tava lá assistindo. Sempre achei um filme muito bonito também, uma história muito legal, né? Teve seus altos e baixos ali no meio do caminho, na relação deles, mas serve muito como lição de vida também, algumas coisas ali, né? Que tem a ver com a realidade, várias coisas que acontecem. Então a gente acaba até se identificando em alguns momentos. Né, são personagens com conflitos muito interessantes, né, muito reais. Lembrando que esse filme é baseado no livro de romance do autor Nicholas Sparks, famoso por ter escrito vários livros de romance. E o último filme que eu vou recomendar para vocês hoje é E Se Fosse Verdade, lançado em 2005. Esse filme clássico mostrou a história de um arquiteto que estava se mudando para um novo apartamento depois da morte de sua esposa. E nesse novo apartamento, a inquilina anterior era uma médica que acabou sofrendo um acidente, por isso ela está em coma. Enquanto o arquiteto mora nesse apartamento, o espírito da médica fica entrando lá e querendo que ele saia do apartamento dela, assombrando ele. Nisso ele fica tentando descobrir o que está acontecendo, quem está ali assombrando ele, né, e tentando tirar ela dali também. Mal ele sabia que no meio do caminho, no meio dessa loucura toda, eles iam acabar se apaixonando de uma maneira pra lá de inusitada. O filme foi estrelado pelos atores Mark Ruffalo e Reese Witherspoon. Foi dirigido pelo famoso diretor Mark Waters e vocês podem assistir o filme na Netflix ou no Mercado Play. Também é outro clássico que era muito exibido na Globo antigamente e eu sempre assistia. Nossa, eu achava muito bonita a história, sabe? Por mais que foi bem inusitada a forma como aconteceu, né? É um filme fora do padrão, até fora do comum dos romances tradicionais, né? Ele não é tão clichê. E mesmo assim ele conseguiu me cativar, conseguiu me pegar, sabe? É até emocionante um pouco a história também. Surpreendente e emocionante são as palavras que mais definem esse filme. Amores, nosso vídeo chegou ao fim. Muito obrigada por vocês terem assistido. Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. E fiquem tranquilos que logo eu volto para manter vocês mais informados, hein? Tchau, cinéfilos! Até a próxima!